Existe uma discussão dentro do ciclismo que parece simples, mas que faz muita gente gastar dinheiro sem realmente entender o que está comprando. A promessa aqui é direta. Você vai entender se o grupo eletrônico realmente é melhor que o mecânico, por que ele faz tanta diferença no ciclismo profissional e por que o ciclista amador competitivo não tem obrigação nenhuma de usar isso para performar bem. Agora, presta atenção porque isso vai incomodar muita gente que acha que performance se compra no cartão de crédito. Sim, o grupo eletrônico é melhor. Tecnicamente, mecanicamente e tecnologicamente falando, ele é superior. As trocas são mais rápidas, mais precisas, mais consistentes, exigem menos força nas mãos e praticamente eliminam erros de regulagem comuns em sistemas mecânicos. Isso não é opinião, é fato. Mas agora vem a pergunta que quase ninguém faz com honestidade. Você realmente precisa disso? Porque existe uma diferença brutal entre ser melhor e fazer diferença real para o seu nível. E é exatamente aí que muita gente se perde. Vamos começar entendendo por que o grupo eletrônico virou padrão no ciclismo profissional. Em provas de altíssimo nível, qualquer detalhe importa. Meio segundo perdido em uma troca ruim, um erro de indexação, uma corrente demorando para subir, tudo isso pode custar posição, ataque, sprint ou até vitória. Além disso, o grupo eletrônico mantém precisão absurda mesmo sob carga alta, chuva, lama, vibração e desgaste. Isso dá segurança para o atleta atacar sem medo da troca falhar. Agora conecta isso com outro ponto extremamente importante: integração tecnológica. Hoje, os grupos eletrônicos conversam com ciclocomputadores, aplicativos, plataformas de treinamento, inteligência artificial e análise de dados. Você consegue personalizar velocidade de troca, sincronismo automático, mapas de relação e até analisar comportamento de troca ao longo da prova. Estamos falando de um sistema praticamente integrado ao ecossistema digital da bike. E aqui entra um ponto que vale dinheiro no Google e no mercado do ciclismo moderno: tecnologia embarcada. As bicicletas estão se tornando computadores sobre rodas. Sensores, conectividade, algoritmo de troca, análise de performance, aplicativos na nuvem, tudo isso elevou o ciclismo para outro nível tecnológico. Só que aqui vem a parte polêmica. A maioria dos ciclistas amadores não está limitada pelo grupo mecânico. Está limitada pelo próprio preparo. Isso dói, mas é verdade. Tem gente financiando bike, parcelando o grupo eletrônico em 12x no Visa ou Mastercard, investindo pesado em tecnologia, mas continua quebrando na mesma subida, errando pacing, treinando sem estrutura e sofrendo no final do pedal. Percebe o problema? O equipamento evoluiu, mas o treino não. E aqui entra uma reflexão que vai gerar comentário. Você conhece alguém com bike extremamente cara e desempenho extremamente comum? Porque isso virou mais frequente do que deveria. Agora, presta atenção nisso porque isso muda completamente a visão sobre o assunto. O grupo eletrônico melhora a experiência, não substitui performance. Ele deixa a troca mais agradável, mais eficiente e mais moderna. Isso é real. Principalmente para quem compete em alto nível, faz provas técnicas ou busca o máximo de refinamento possível. Mas para o ciclista amador competitivo, o grupo mecânico moderno já entrega performance absurda. E muita gente não aceita isso porque a indústria vende a ideia de que você precisa sempre do próximo upgrade. É igual no mercado de tecnologia. Todo ano um novo smartphone, todo ano uma revolução. E a maioria das pessoas continua usando o aparelho para fazer exatamente as mesmas coisas. No ciclismo está acontecendo algo parecido. Agora vamos entrar em um ponto ainda mais profundo. Existe um fator psicológico fortíssimo no grupo eletrônico: sensação de status. Sim, muita gente compra não pela necessidade real, mas pela sensação de pertencimento ao nível premium do esporte. E aqui não tem julgamento. Isso existe em qualquer mercado. Carro, relógio, sistema bancário premium, cartão Black, tecnologia de luxo. O problema começa quando o ciclista acha que isso substitui treinamento, e não substitui. Agora entra um ponto extremamente importante. Se você tem dinheiro sobrando,
Quer conforto, tecnologia, integração e gosta do que há de mais moderno? Ótimo, o grupo eletrônico é incrível. Mas se você está deixando de investir em treino, nutrição, bike fit, recuperação, plano de saúde, seguro de bike ou estrutura de treino para comprar grupo eletrônico, talvez você esteja priorizando errado, porque performance real vem antes do refinamento tecnológico. Agora, presta atenção nisso, porque isso fecha tudo. O profissional ganha em detalhes, o amador perde no básico. E essa diferença muda completamente o peso que um equipamento tem. Enquanto o profissional já está no limite fisiológico e procura margens mínimas de ganho, o amador ainda tem dezenas de fatores muito mais impactantes para melhorar: treino, peso corporal, nutrição, pacing, resistência, controle de intensidade, sono, estrutura. E é exatamente aqui que entra o sistema de treinamento MND. Porque enquanto muita gente está desesperada atrás de upgrade de equipamento, outros ciclistas estão evoluindo de verdade, estão aprendendo como melhorar potência, resistência, sprint, subida, velocidade média e organização de treino. Estão entendendo periodização, treino de força, estratégia nutricional e controle de carga. E isso cria uma diferença brutal, porque enquanto alguns compram sensação de performance, outros constroem performance real. O link do sistema MNB está na descrição e no comentário fixado. E talvez essa seja a parte mais desconfortável desse vídeo. Você não precisa de um grupo eletrônico para andar forte, mas muita gente prefere acreditar que precisa, porque isso é mais confortável do que admitir que o problema está no treino. Agora eu quero saber sua opinião nos comentários. Grupo eletrônico é necessidade ou virou símbolo de status dentro do ciclismo? Curte o vídeo para ajudar o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais ciclistas. E se você gosta desse tipo de vídeo mais direto, sem puxar saco de marca e falando a verdade sobre o mercado do ciclismo, considera deixar um super thanks. Além de apoiar o canal, você ajuda a manter esse conteúdo técnico e sem enrolação saindo toda semana. Porque no final, existe uma verdade que pouca gente aceita cedo. Tecnologia melhora detalhes, mas quem realmente muda seu nível é o que você faz em cima da bike. E existe um detalhe ainda mais profundo nessa discussão que quase ninguém fala com honestidade. O grupo eletrônico também mudou a forma como o ciclista consome o esporte. Antes, o foco era muito mais em treino, resistência e capacidade física. Hoje, parte do mercado conseguiu transformar upgrade em necessidade psicológica. E isso é extremamente inteligente do ponto de vista comercial. Porque quando uma marca consegue convencer o ciclista de que ele precisa de determinada tecnologia para evoluir, ela deixa de vender produto e passa a vender identidade. Agora pensa nisso. Quantos ciclistas hoje entram no pedal já preocupados em mostrar equipamento antes mesmo de mostrar performance? Isso acontece o tempo inteiro. E aqui vem uma reflexão pesada. O ciclismo virou um dos esportes com maior mistura entre performance real e validação social. Tem gente que sofre financeiramente para manter uma imagem dentro do grupo. Parcelamento, financiamento, cartão de crédito estourado, tudo para manter um padrão visual de equipamento que muitas vezes não condiz com o nível real de performance. E antes que alguém interprete errado, não existe problema em gostar de tecnologia ou equipamento premium. O problema é quando isso vira compensação, porque no fundo muita gente sabe que seria muito mais eficiente investir primeiro em treinamento estruturado, nutrição, recuperação e saúde. Só que isso não aparece tanto quanto uma bike nova. Agora presta atenção nisso porque isso explica muita coisa. O grupo eletrônico entrega conforto mental. Você sente a troca mais limpa, mais rápida, mais silenciosa, e isso gera sensação de performance. E sensação é poderosa. O cérebro humano associa a experiência premium à eficiência superior. Só que existe uma linha muito importante aqui. Sensação não é igual resultado, e é exatamente aí que muita gente se perde. Outro ponto que ainda não foi dito é o custo invisível dessa tecnologia. Quando você entra no mundo eletrônico, você entra em um ecossistema dependente de bateria, atualização, compatibilidade, software e peças específicas. Não é mais apenas mecânica simples. Você começa a depender de integração tecnológica.
E isso aproxima o ciclismo do mundo da eletrônica de consumo. Atualização, firmware, aplicativo, Bluetooth, algoritmo, integração em nuvem. Hoje, algumas bikes parecem mais próximas de um smartphone premium do que de uma bicicleta tradicional. E aqui vem outra reflexão que vai gerar comentário. Será que o ciclismo está ficando tecnológico demais? Porque existe um ponto onde o excesso de tecnologia começa a afastar parte da simplicidade que fez muita gente se apaixonar pelo esporte. Agora, vamos para um tema ainda mais polêmico. Muitos ciclistas amadores estão buscando equipamento de nível World Tour, sem ter preparo físico sequer regional. Isso parece engraçado, mas revela algo muito maior. As pessoas estão tentando reduzir a distância entre elas e os profissionais através do consumo. Só que o profissional não é rápido por causa do grupo eletrônico. Ele usa grupo eletrônico porque já é extremamente rápido. Percebe a diferença? O equipamento acompanha o nível, ele não cria o nível. E isso muda completamente a lógica da compra. Agora, presta atenção nisso porque isso fecha uma parte importante da discussão. Se amanhã você colocasse um grupo mecânico moderno, bem regulado, em uma bike de um atleta profissional, ele continuaria destruindo praticamente qualquer amador, porque o motor continua sendo humano, e isso é algo que a indústria prefere que você não pense muito. Porque enquanto você acredita que a próxima compra vai resolver sua performance, você continua consumindo. E aqui está a pergunta mais desconfortável de todas. Você quer realmente evoluir ou quer parecer evoluído? Porque essas duas coisas levam para caminhos completamente diferentes dentro do ciclismo. E no final, a estrada sempre mostra quem treinou e quem apenas comprou.